Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, que bom te encontrar novamente aqui, que bom saber que você está aí do outro lado me acompanhando. Eu fico muito feliz, embora eu não possa ver você nem saber quem é você, eu fico feliz e grato porque quando você escreve aqui embaixo, deixa o seu nome, eu sei que você esteve por aqui. Mas eu quero dizer que fico muito feliz e que Deus possa estar abençoando a sua vida, guardando a sua casa, a sua família. Esse é sempre o meu desejo, a minha oração para todos que acompanham os nossos estudos. Você que acompanha no YouTube, no canal Minuto Missionário, em algumas outras plataformas e também por alguma emissora de rádio que estão retransmitindo os nossos estudos diariamente. Que Deus abençoe e guarde você. Eu quero convidar você, nesse momento, a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos seguindo aqui. Paulo está nesse capítulo 4 de 1 Coríntios, dando conselhos para os ministros da igreja, falando das marcas do ministro da igreja. Nosso estudo hoje está em 1 Coríntios 4, versículos 14 e 15. 1 Coríntios 4, versículos 14 e 15. Paulo vem exortando a igreja em Corinto devido aos problemas que ela enfrentava. Paulo está exortando eles a entenderem o que é verdadeiramente o ministro do Evangelho, como deve ser o comportamento de nós enquanto igreja em relação aos ministros do Evangelho e como ser igreja de uma forma geral. Nesse ponto, a partir de agora, a partir do verso 14, e isso vai até o versículo 21, Paulo usa, a gente poderia dizer, a última figura de linguagem que ele está exemplificando. Já falamos várias aqui em estudos anteriores que Paulo vem usando para facilitar a compreensão daquela igreja. E agora, aqui Paulo usa a figura de um pai que precisa exercer na criação de seus filhos tanto a doçura quanto o temor. E Paulo aborda isso aqui de uma forma tão didática e tão interessante que vale a pena nós refletirmos um pouquinho. Paulo já tinha comparado a igreja local a uma família, lá no começo do capítulo 3, os versículos de 1 até o versículo 4. Mas agora ele dá ênfase sobre o ministro como um pai espiritual. Paulo dá uma guinada, a gente pode dizer, de 180 graus, saindo daquela severidade humana, onde ele usou várias ironias e estudamos aqui uma por uma. E ele vai para uma figura repleta de doçura. Paulo vai usar a figura de um pai para falar com a igreja em Corinto. A severidade de Paulo dá lugar à ternura. Ele agora se dirige à igreja como um pai dirigindo aos seus filhos. Normalmente, quando nós temos que usar a vara da disciplina com os nossos filhos, nós choramos mais do que os nossos filhos. Eu lembro quando tinha que corrigir os meus filhos, disciplinar os meus filhos, muitas vezes eu saía da frente deles e ia chorar, porque aquilo doía muito em mim, ter que corrigir os meus filhos. Mas a gente faz isso sabendo que é para o bem deles, não é? Nós sofremos e sentimos mais do que eles. E parece que é isso que Paulo está sentindo, porque ele acabou de disciplinar severamente a igreja em Corinto, chamando a atenção deles de maneira dura. Nós estudamos até aqui, mas agora ele se volta cheio de ternura, doçura, mansidão, corrigindo com carinho e dirigindo aquela igreja com tantos problemas. Paulo chama-os de filhos amados. Veja o texto comigo, versículo 14, 1 Coríntios 4. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como meus filhos amados. Paulo diz, olha, eu escrevo isso para vocês, não é para envergonhar vocês, mas eu escrevo como filhos amados que vocês são. É para exortar vocês.
Não é para maldade, não é para gerar sofrimento, não. É para vocês serem exortados e voltar para o lugar que não deveriam ter saído. Pai é aquele que gera os filhos pelo Evangelho. Paulo fala desse pai espiritual, olha o 15. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Tem uma palavrinha que Paulo usa aqui que não é muito comum na nossa linguagem, não é do dia a dia, a palavra preceptores. É uma palavra que no seu original, que foi escrita, é a palavra paidagogos. Eu acho que pelo tom da palavra você já sabe o que ela quer dizer, né? Paidagogos. Esse paidagogos era o escravo que tinha a responsabilidade de cuidar de uma criança, de conduzi-la à escola, de fazer a ponte no processo de educação, de alfabetização, de educação da criança. Então, o pai confiava o seu filho a esse paidagogos, que era o responsável pela educação, e levava a criança até os pés dos mestres, cuidava no apoio, no auxílio a esse processo de formação da criança. E ele não era o professor, mas era aquele que levava o filho à escola, que cuidava. E Paulo diz assim para eles: vocês podem ter muitos que levam instruções até vocês. Vocês podem ter muitos que levam vocês até a instrução. Porém, vocês só têm um pai. Vocês só têm um pai. A minha relação com vocês é estreita, é sentimental, é familiar, é íntima. É uma relação de coração, de alma. Eu sou o pai de vocês, eu gerei vocês. E Paulo deixa isso muito claro. E irmãos, isso é tão importante saber. O amor, o carinho que Paulo tinha para com os crentes de Corinto. Ele zelava, ele tinha que falar coisas duras, pesadas, mas era para o bem deles. Paulo diz, olha, eu falo isso não é para envergonhar vocês, mas é porque eu sou o pai, eu amo vocês. Isso, a gente enfrenta isso, e eu, pensando nesse versículo, eu lembro quantas vezes o pregador, a pessoa que ensina, ela tem que falar algumas palavras pesadas às vezes, mas nós falamos com amor. A gente não fala para envergonhar ninguém. Nós falamos para edificação, para o crescimento, porque amamos. E quantas vezes existe uma má compreensão, não é? Quantas vezes não somos compreendidos? Isso dói no coração. Quantas vezes a gente chora por pensar, estamos querendo o bem, estamos exortando para o bem, e às vezes mal compreendidos. Mas que Deus possa nos abençoar a seguir cumprindo o propósito que o Senhor nos deu, a direção que o Senhor nos dá, e fazendo tudo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.